Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Bom dia, paz do Senhor para todos. Deus nos abençoe, né, grandemente, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, você que vai participando aí dessa live, você que vai compartilhando com seus amigos, para que possa estar levando, você está sendo missionário, a missionária. Paz do Senhor Jesus, Bispo Dário, homem de Deus, pastora Vera, Deus abençoe vocês aí, representando a missão Rio de Janeiro, Petrópolis, terra abençoada, nós declaramos, temos declarado, Petrópolis é abençoado para a glória de Deus, e a todos os irmãos de Petrópolis, pastor Bruno, que tem entrado aí na live, pastor Fábio, que está trabalhando, todos os irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê graça, força, saúde, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. Então você que vai entrando, vai sendo missionário, missionário de Deus, compartilhando esta live, compartilhando para a glória do Senhor. Amém? E lembrando que hoje à noite nós temos às 20 horas, Adelina, em nome de Jesus. E a gente vai estar, que uma pessoa está chamando, nós estaremos aí com a live às 20 horas, então você esteja entrando, Adelina de Souza Lima. Lembrando o culto de mulheres na rocha, amanhã, 20 horas. Olha que coisa linda, mulheres na rocha. Se tu um profeta, quer dizer, você vai ser a boca de Deus, declarando na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, em tudo que Deus possa te dar, para a glória do Senhor. Mas tem que declarar, a palavra de Deus ela não funciona como enfeite na estante, ela funciona declarada. A palavra de Deus ela tem poder ao momento que sai do livro e passa pela nossa boca. Isso é a boca de Deus falando e declarando. Então, tudo foi feito pela palavra dele, pelo verbo, que se chama Jesus Cristo. Então, assim é a palavra de Deus. Então, você que está participando, agora estamos numa semana profética, né? Não podemos nos esquecer disso, né? Sexta, agora dia 6, sábado, dia 7, domingo, dia 8, 6, 7, 8. Risca a tua agenda, tudo que você tem, lógico que for possível, né? Que não seja nada de lazer, risca aí e vai estar conosco. E você, o missionário, então convoca o mundo inteiro, os amigos, envie para todos, para enviar para outros, a nossa arte, para que a gente possa estar. Olha, sexta-feira vai estar um pastor, que é pela primeira vez que ele estará na missão, indicado, homem de Deus que busca, Alexandre Messias, que é uma bênção de Deus. Então, estaremos com os ouvidos tilintando, né, atentos, para que Deus possa falar conosco. E eu tenho certeza que Deus há, pela sua misericórdia, de falar, de usá-lo. Diz que é uma bênção, é tremendo. Então, convoque amigos, espíritas, católicos, budistas, ateus, todos, irmãos, para estar conosco. Sexta-feira, às 20 horas, Rua Murilo Furtado, 849, Parque Vitória. Pegue o navio, o avião e vamos estar juntos, em nome de Jesus. Tá bom? Vem a pé, vem de qualquer lugar que você possa vir para a glória de Deus. No sábado, pastor Vagninho também, moço que nós batizamos juntos, ele era um jovem e hoje mais jovem que eu, está com toda a graça e força aí para fazer a obra, homem de busca, né? Conheço a vida do pastor Vagninho, né? Foi um jogador de futebol do Palmeiras, um homem abençoado. Então, vai estar conosco, nos abençoando, sábado, às 20 horas, às 19h30, perdão. E no domingo também, às 19 horas, pastor Jefferson, profeta de Deus, homem que Deus usa tremendamente. Então, vamos 3 dias proféticos. Isso é para a missão, é para nossas igrejas Vila Zilda, Vila Airosa, o trabalho de Bertioga,
Petrópolis, para todos, vocês estão convidados em nome de Jesus, amém? Toda a igreja. Vamos glorificar tempo profético, tempo que Deus quer preparar a igreja. Não é tempo de Deus ficar dando pensa, não. É tempo de Deus preparar a igreja. Então, tempo profético, tempo de preparação. Então, buscar força em Deus, graça, porque estamos a igreja do arrebatamento, tá bem? Então, aqui encerramos a nossa como fala, nossos informes. E agora nós vamos aqui em João, Evangelho de São João, capítulo 15, que vai entrando aí, vai dando sinal aí, vai dando seu compartilhando os seus amigos. O Evangelho de São João, você que pode, você que no outro dia o irmão disse, eu ouço no carro, o outro eu ouço no trabalho. Então bota lá do trabalho, vai trabalhando e vai ouvindo. Não dá para fechar o olho, mas dá para ouvir. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você participa. Se não der para participar, depois você recebe a live, envia ela para os seus amigos, para todos, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero estar agora já iniciando a mensagem do pão diário. Pão diário, né? Palavra bonita que Deus me deu, né? Pão diário. Então foi um propósito que eu fiz com o Senhor. Disse, todas as manhãs vou trazer uma palavra, Senhor, com oração. Então, a oração move a mão de Deus e a palavra faz com que as coisas, a boca de Deus fale conosco e as coisas sejam realizadas. Então, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15, que diz assim, não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso é tremendo. Tem tradução que ela fala escravo, né? Que ela fala assim, já não vos chamo de escravo. Então nós temos que entender a linguagem de Deus na Bíblia, quando ele fala em tempos proféticos, em tempo histórico e em tempo em que ele vem realizando, falando conosco, né? E às vezes a gente fica um pouco esquecido, vai lembrando aqui. Então, já não vos chamo servo ou escravo. Aqui nesse caso é de escravo, não é servo, de servo para servir simplesmente, mas de escravo. Por quê? Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Por quê? Porque o escravo, ele era uma pessoa, nos tempos antigos havia escravidão, nós tivemos há pouco tempo, né? Aqui ainda no Brasil e tem situações no mundo. Paz do Senhor, Adriana Flávia aí, a nossa amada diaconisa, ela vai aí compartilhando a arte da live profética de sexta, sábado e domingo. É algo tremendo. Você está convocado em nome de Jesus. Você não está convidado, você está convocado por Deus a estar na nossa igreja. Sexta, sábado e domingo. E a escravidão, o escravo, ele não tinha nenhum valor. Ele tinha seu preço, mas ele não tinha nenhum valor para o seu senhor. O escravo era uma pessoa que andava descalço. O escravo era uma pessoa que ele tinha um dono, e esse dono o conduzia sua vida para o seu trabalho e pronto. Então ele tinha o máximo de direitos, era o alimento, né? E mais nada. E trabalhar. Então já fala escravo, e trabalhar normalmente no trabalho escravo. Então, Jesus Cristo aqui faz essa analogia. Se a gente lê a palavra, nós vamos entender que o capítulo 15 inicia Jesus falando da videira e os ramos, que ele é a videira e nós somos os ramos. E depois ele vai fazer uma analogia aqui que de nos ter chamado, ele não chama mais a gente de escravo, mas de amigo, né? Por quê? Porque o escravo, o servo, ele não sabe
o que faz o seu senhor, porque o escravo, ele trabalha, mas ele não era informado de nada, não tinha direito algum, não tinha participação nenhuma. E Jesus faz essa analogia, porque quando eu, como vara, estou enxertado na videira que é Jesus, eu me alimento da seiva daquela árvore. Então, quando o agricultor, quando ele é o jardineiro, quando ele enxerta um tipo de planta a uma outra, aquele enxerto, aquele ramo que foi enxertado, ele passa a usufruir, a, a ter o privilégio da seiva daquela árvore. Então Jesus diz que ele é a videira e nós os ramos, nós fomos enxertados nele. Então passamos a ter a seiva da árvore de Jesus, passamos a ter a seiva dele, passamos a nos alimentar dele, e tendo a seiva daquela árvore, você participa, então você tem parte, né? E assim Jesus também fala do escravo, do servo, que não conhece o que o seu senhor. Então ele diz assim, então eu chamei de amigo. E é até eu gosto muito de falar com o pastor Jefferson, né? E que ele toda vez que fala assim, ô meu amigo, né? Meu amigo, você é meu amigo, meu amigo. E isso comove a gente, porque Jesus veio nos tirar da escravidão. Nós éramos escravos no mundo, nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos escravos do nosso conhecimento, conhecimentos alheios, né? O povo, hoje eu comentava de manhã com o irmão, eu comentava com ele, irmão Celso aqui, que está aqui comigo, porque o povo adorou a Baalins, o povo adorou os seus deuses, a Baal. Por quê? Porque a Baalins, a deuses de fertilidade para dar filhos, deuses, Baal, Deus da chuva, Deus para fazer o tempo acontecer coisas. Então eles foram buscar, nós buscávamos, éramos cegos, éramos escravos, nós não sabíamos o que nosso Senhor, o que a videira ela tinha para nós não sabíamos, nós também, como escravos nesse mundo, não sabíamos o que Deus tinha para nós. E quando nós chegamos para Jesus, a gente descobre, passa a saber, e ele começa a dar entendimento dessa escritura, começa a dar, se esclarecer. Então ele diz, então eu não chamo mais de escravo, mas chamo de amigo, quer dizer, ele passa a participar. Olha, na casa de meu pai há muitas moradas, não se preocupe, né? Se não for assim, eu vos teria dito, vou para o Pai, vou vos preparar os lugares para vós estar comigo. E ele vai dizer, não vos deixarei órfãos, porque éramos órfãos, éramos sem pai de Deus, sem pai, sem Deus na nossa vida. Tudo isso Jesus deu para nossas vidas. Eu estava vendo o testemunho do ator, eu esqueci o nome agora, depois, do ator que fez, que Mel Gibson convidou ele. Ele disse, eu sou um ator, né? E apenas eu fui convidado para fazer Jesus Cristo. E esse homem está testemunhando, dizendo, olha, eu comecei a sentir na minha pele o que Jesus sentiu naquela cruz do Calvário, o que ele deu da sua vida por nós, o que ele fez, o que ele sofreu. Então eu fiz o filme e eu fui vendo. Então hoje ele está testemunhando e dizendo, eu era um ator, eu apenas vivi uma vida de ator, de uma fantasia. Agora não, eu passei a conhecer Jesus, passei a entender Jesus, e eu passei a fazer parte. O ator, muitas vezes, ele representa muito bem, é uma profissão muito boa, né? A pessoa tem uma grande habilidade, mas ele vive a ficção, ele vive o acontecimento de uma história, de uma
É realidade até, mas de uma história, mas a realidade é diferente. Ele disse, então eu pude entender o que Jesus passou real na sua vida, levando chibatadas, levando cuspidas, levando humilhação. Qual homem que tem, né, às vezes acuado, né, mas não acuado, qual homem que leva uma cuspida na face? Deus me livre. Agora, graças a Deus, né, que Deus tenha me mudado e eu vou coisa, mas antes não, a gente não aceitava de jeito nenhum, mesmo que visse a morte. Então, imagina Jesus, Deus e no homem, e agora os homens cuspindo no rosto dele e dizendo assim, tu é o filho de Deus? Quem foi que te cuspiu? Fala aí o nome. E ele olhando para ele, dizendo, rapaz, é só eu mandar abrir, vem uma milícia de anjos e mata você em um segundo, abre você no meio. Ou se eu ordenar a terra que ela se abra para te engolir, como foi com as tábuas, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, se não me falha a memória, 13 mil parece, né? Foram engolidos. Moisés disse, se morrer vocês, como morre o homem natural, eu não sou o homem de Deus, eu não sou enviado. E aí a terra abriu, irmão. Agora imagina Jesus ali, sabe, sendo humilhado, furado, sendo pisado, sendo cortado, sabe, a humilhação é pior, né? A gente fala da dor, a dor não tem homem talvez que sinta tanta dor como ele, mas assim, a humilhação é terrível, né? E ele sendo Deus, dizendo, puxa vida, eu te criei, moço. E você está me furando do lado, você está me enfiando os pregos no meu braço, você está enfiando pregos nos meus pés, você está cuspindo na minha cara, sabe, eu sou teu Criador. Só que Isaías diz que ele foi como cordeiro mudo para o matadouro. Ele foi como cordeiro mudo, quer dizer, ele não abriu a sua boca para os seus exatores. A ovelha, por que Jesus é comparado ao pastor? O pastor é paciente, Jesus, me dá mais paciência, não é fácil. O pastor é paciente, o pastor conduz, o pastor orienta, o pastor usa o cajado, porque o cajado corrige, dá direção, o cajado dá livramento de cair no aprisco, cair nos abismos. Então são tantas coisas que é comparado Jesus, em João 10, Jesus, o bom pastor. E assim nós, ovelhas, porque a ovelha, mesmo que ela leve uma cajadadazinha na perna, quando ela sai do aprisco, quando ela sai do caminho, quando ela anda em lugares perigosos, sujeita a lobo, e ela leva aquela cajadada do pastor na sua perna, muitas vezes até quebra a perna, sabia? Muitas vezes até com a pancada do cajado a perna é quebrada, mas ele já põe a tala direitinho e ali bota remédio e deixa ela com a tala, sabe para quê? Para que ela não fuja mais do rebanho e não caia na boca do lobo. E às vezes Deus toca em nós para a gente aprender, porque não ouvimos o que ele falou. Às vezes ele toca e dá uma ferida, não é fácil a gente sofrer consequências, sofrer situações, e não é fácil, né? O que Jó sofreu, o que Paulo sofreu, o que Jesus sofreu, só passando, e quem passa sente a dor. Que às vezes a dor não é com a pancada, às vezes a dor é aquilo que você sente, você diz, puxa, olha, me aconteceu o que eu temia, me aconteceu, o que todo homem teme, me acontece. Mas olha só para botar as coisas no lugar. Ai, Deus começa a falar coisas que eu não pensei. E de repente começa a coisa a surgir. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é espada de 2 gumes, ela nos dá força, né? Ela nos dá graça. Ela nos dá vida, ela nos alimenta, é pão. E eu começo a sentir a presença do Senhor. Oh, Jesus, deixa eu pregar um pouquinho. E aí ele diz, eu te chamo, não mais de escravo, mas de amigo.
O escravo não sabe, o escravo não tem direito algum. Jesus Cristo deu a vida por nós e nos fez amigo, né? E todas as vezes que Jesus aparecia aos seus discípulos, ou chegava, ele dizia assim, ele não falava assim, a paz do Senhor, não, ele falava até a paz seja com você, mas primeiro, muitas vezes ele falava amigo, assim, que ele chama de amigo. Então, chamando de amigo, o amigo participa, o amigo conhece, o amigo sabe, ele declara. Então, ele foi declarando as verdades do céu já para esses homens. Paulo, ele é chamado de um apóstolo abortivo, não é uma palavra até pesada, né? Mas é isso que a Bíblia fala, né? De como um apóstolo abortivo, e ele mesmo fala, né? Eu como um apóstolo abortivo, porque ele diz assim, eu creio, né, que Paulo tenha naqueles dias ali como jovem visto o Senhor, e ele viu aquele movimento todo, depois ele tem por dote, sendo filho de hebreu, de hebreia, ele tem por dote que a pessoa podia comprar para se alistar ao exército romano e ser um cidadão romano. Jamais poderia ser alguém parte do exército romano sem ter a nacionalidade como a pessoa tem hoje. É italiana, é portuguesa, coisa, e é brasileiro, é judeu brasileiro, judeu dos Estados Unidos, judeus de vários lugares, tem dupla nacionalidade. Então Paulo comprou, quer dizer, a mãe, os pais dele, por aí, comprou a dupla para que ele se engajasse no exército de Roma. E ele se enganja. Então ele viu tudo aquela fase de ouvir ali por ali de Jesus e do povo se movendo. E depois ele já está, ele teve uma etapa de exército, né? Porque ele vira um comandante. Então isso não foi da noite para o dia. Então ele se torna um comandante e agora ele ouve lá e ele entende de lá que aquilo era um embuste, né? Essa é uma linguagem de exército, né? Embuste, uma palavra que eu muito ouvia lá quando a pessoa enrolava, dizia, você está embustando, você é embusteiro, você está enrolando. Então era essa linguagem de exército. E Paulo também fala essa linguagem, né? E ele achava que era a Bíblia diz que ele achava que era embuste, que era um homem dizendo que era filho de Deus e que um povo dizia, o libertador chegou, né? Nós seremos livres, nós alcançamos a graça, e eles ficaram perdidos com isso, e Paulo também, Saulo, né? Na verdade Saulo, porque é o mesmo homem, mas o nome é mudado. O homem, abrindo aspas, quando chega para Jesus, ele muda o nome, ele muda caráter, ele muda tantas coisas que a gente fazia de errado, a gente passa a pensar antes de fazer, dizer não. A gente não esquece o que a gente viveu e o que a gente passou. E do que fez também. Porque no mundo diz que quem bate, esquece. Mas a gente que viveu o mundo não esquece, não. Quem fez o erro, cometeu, vai lembrar. E quem sofreu também lembra, mas já não tem a dor, porque tem o bálsamo do Cordeiro, o bálsamo da seiva da oliveira, tem o bálsamo da palavra de Deus que dá vida e vida com abundância, que ela vem à noite, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quer dizer, ela vem se renovando todos os dias. Por isso, Deus me deu o entendimento de ser essa oração o pão diário, né? E o clamor da oração, para que a gente possa todos os dias estar diante do Senhor. Porque, interessante, né? Abre aspas de novo. A gente às vezes ouve falar assim, eu dei um tempo para Jesus. Você já ouviu isso de alguém? Eu já. E eu fico pensando, sabe? Você já pensou se Jesus, no meio do Calvário, ele dissesse assim, olha, parei, vou dar um tempinho aqui, eu vou resolver a coisa diferente. Nós estamos perdidos. Ou se ele não chegasse até a cruz, vou dar um tempo. Estava aí, se esperando, porque, pelo entendimento, são aí base de 3.000 anos, praticamente,
Deus falando, usou os patriarcas, usou os patriarcas, usou os reis, usou os patriarcas, juízes, reis, usou profetas, chegou até nós e aí cumpriu, para nós cumpriu. Nós estamos depois do cumprimento da promessa, né? Da promessa que Deus deu. A palavra diz que eles, os profetas e os servos de Deus antigos, queriam viver esse momento, dizendo: eu queria estar lá no dia, ou ter nascido depois, durante o período que Jesus Cristo já veio, que o Salvador já veio, que o restaurador já veio. Também tem outra palavra que eu gosto muito: o remidor já veio. Você vai vendo que Deus foi preparando o povo. Você vai em Ruth, o restaurador, você vai em o remidor, você vai em Esther, o juiz, né, o que luta pela causa, em Esther. Você vai nos profetas como Samuel, né, o Deus compartilhador, o Deus que fala, o Deus que comunga comunha com o seu povo, o Deus que está participante com o seu povo. Vai em Reis, ele bota um general à frente dizendo: ele é rei com vocês, ele está comandando você, mas o verdadeiro comandante general sou eu vou na nuvem, eu vou no fogo. Deus tremendo, Deus participante do povo. E a gente vai entender isso porque Jesus diz: eu não vos chamo mais de escravos, de servos, mas eu chamo de amigo, né? E o amigo passa a ter parte daquilo que Deus tem para nós, que é a vida eterna, né? É triste, irmão, quando a gente vê o homem deitado, aquele homem que a gente viu falar, ou aquela mulher que a gente viu falar. Isso dói na gente, mas é para doer mesmo. É porque se a gente não acreditasse que existe um inferno, Deus... Eu fiz no outro dia essa pergunta: será que eu me converteria? Talvez não, irmão. Então, sabendo do inferno, sabendo que o mal, olhando a pessoa quando ela deita ali no caixão e daqui a pouco está virando mosquitinho, daqui a pouco fica uns dias lá, já vai desintegrando tudo, é horrível. O próprio Jesus, quando ficou diante do túmulo de Lázaro, João 11, ele chorou. A palavra diz, não é a menor palavra, tem uma outra, eu não lembro agora, que é menor, e nós dizemos que é essa, né? João 11:35, e Jesus chorou. Não é essa, menor em letras de palavra. Depois eu vou lembrar, eu estou muito esquecido, mas vou lembrar. E Jesus chorou, porque ele ficou diante daquele túmulo que ele falou tirar a pedra, que ele olhou para o estado de Lázaro em decomposição, cheiro, irmão. A verdade é essa daquilo que a gente vivendo, fedorento, aquele cheiro terrível de podre. A carne apodreceu 4 dias. No 4º dia, dali para lá, estoura as vísceras, então por isso que apodrece rápido. E aí Jesus, quando sentiu aquele cheiro, quando ele olhou e viu a carne desintegrada, ele chorou. A palavra diz que ele chorou, porque isso é um estado que fica o homem sem Deus, sem Jesus. Então, quem sabe, irmã, meu amigo, abrindo aspas aí, a você que está aí ouvindo, dizendo, mas eu também tenho Deus, eu também falava, eu também tenho Jesus, eu também dizia, eu também sirvo a Ele, eu também falava, mesma coisa. Eu fui resistente porque a gente olha, muitas vezes a gente quer olhar para a igreja. No outro dia, no domingo eu saí do culto de Santa Ceia, fui a UPA, que é um local aqui no Rias, que é AMA, em outros lugares não sei o nome, mas aquela casa de atendimento. E aí, porque a nossa irmã passou mal e foi levada naquele momento ela passou mal e foi o coração, né? E ela teve a ponto de morte ali, mas Deus atendeu, teve oração, a igreja entrou em oração, mas levaram, e quando eu cheguei já tinham levado, naquele momento, um pouquinho antes, foi no dia da oração, perdão, teve jejum e oração de manhã antes do culto, e quando eu cheguei,
que eu fui comprar umas coisas, já tinha ido e nós oramos. E eu fui para lá, né? Eu fico pensando, aí tem uma ambulância, eu fiquei sentado lá esperando a notícia, tem pessoas chegando enfermas. Então, se você vê uma pessoa com muita energia e rápida, é uma enfermeira, um médico. Mas se você vê para as pessoas, uma está triste, a outra está preocupada, a outra está com o semblante caído, porque está preocupado com a mãe, com o pai, com o amigo que está lá dentro. Então, isso é a igreja. A igreja, ela é equiparada também ao hospital, né? Então você não vai chegar lá, vai encontrar, às vezes o irmão dá a paz com a cara virada. Eu mesmo, quantas vezes já me peguei angustiado e vou e dá paz, irmão. E a gente dá aquela paz assim, paz, irmão. E às vezes passa e nem dá, como já passaram por mim, e não dá paz. Eu procuro, né? Eu dou uma joelhada, eu digo, Jesus, dá paz, dá graça, essa carcaça velha aqui, o velho homem quer se levantar aqui, ó, eu fui afrontado. E aí, falar disso de mim, Jesus, mas tira isso de mim, sai para lá, Satanás. Porque às vezes Satanás é nós mesmos. Você está entendendo o que Deus está falando para nós? Às vezes o próprio Satanás, porque Satanás é uma palavra que quer dizer adversário. O diabo, Satanás é uma coisa. Agora, às vezes, nós nos pomos como adversário de Deus com a nossa natureza. E a gente se é adversário, a palavra no original é diabo, Satanás. É a mesma coisa. Então a gente se põe e faz. Muitas vezes o diabo fica com o braço cruzado e diz assim para Deus, isso aí não fui eu não. Eu nem dei uma tentadinha nela. Não fui, eu não empurrei ninguém, eu não fiz isso. Eu não botei isso para brigar. Estão brigando, um de cara feia pro outro dentro da igreja. O outro entra na igreja rindo, sai chorando, sai pior do que entrou. Não ouviu, não sabe nem a mensagem que foi, não deixou a palavra cair dentro do coração. Então é assim, porque a igreja... o outro saiu aborrecido e disse, o irmão nem falou com o irmão, olha para Jesus. O único que deu a vida, nós temos que olhar para Jesus, a videira verdadeira, o bom pastor, o sumo sacerdote, o pão da vida, o pão diário. Eu vou parar aqui, amados, eu vou fechar a Bíblia. E ele nos chama de amigo, mesmo sabendo a traição de Judas foi algo doído para Jesus, doído, não pensa que não foi, doído, vendo aquele homem sentado na mesa, sorrindo para ele, dizer assim, paz, Jesus. Aí ele, paz. Dá uma olhada, vai para o contexto, senta numa mesa, pensa que você está sentado numa mesa, tem 12 homens com você e 13 com Jesus. Pensa bem. 12 com você. Você é um dos... Tem 11, mas você 12. E mais um que é Jesus. Sentado na mesa e você vendo Judas dando risada e você dizendo que só tem amigo. Você ia dizer isso, eu ia dizer isso, amigo. Tanto que Pedro, que Jesus revelou só a João na mesa, porque ele sabia o temperamento de João. Então João... Ele disse, olha, ele disse, Senhor, quem é que vai te trair? Ele disse, olha, aquele que eu molhar o pão, aquele que eu levar o pão para molhar, é ele, João, fica tranquilo. Mas não fala nada, fica quieto. Não faz briga agora. Então, sabia que João era sábio, por isso que João é a revelação dos céus. Venha João. Paulo, depois Saulo transformado, é isso que eu quero compartilhar. É um homem que vê até o terceiro céu. Tornou-se de inimigo, amigo de Deus. É isso que Deus queria falar de Saulo. E de Jesus, quando encontra com ele, a primeira coisa que faz é mudar o nome dele. Ele diz assim, Saulo, Saulo. Ele diz, quem é que está falando? Quem é, Senhor? Ele fala isso, porque ele é um cara enérgico, ele é um camarada de espada, de guerra, de um camarada pronto para acabar com trabalhos, mas não só trabalhos, o que ele achava que era errado, era o entendimento dele. Ele era um homem de farda, então ele ensina a gente pelo exército. As palavras de Paulo, seja um bom soldado de Cristo. Oh, Jesus, coisa linda. O homem
que era adversário, agora ele diz assim, sejam bom, melita boa obra. Olha, ele vem trazendo a linguagem do exército, dizendo, o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Em Timóteo, as cartas de Timóteo, é tudo linguagem militar, sabe? Porque ele entende que se é para pôr, quando ele entendeu antes, ele perseguia, fechava, prendia, consentiu na morte de Estevão, aquela coisa toda. Quando ele entendeu, ele disse assim, então, se é para ter igreja e se é para servir a Jesus, tem que botar ordem no pedaço. Não tem bagunça, não. Você vê que as cartas, todas as cartas, Coríntios, Romanos, e todas as cartas paulinas são paulinas. Por quê? Porque ele vem com a linguagem, ele vem botando ordem na igreja, direção. Nós temos que ser instruídos, nós temos que ter disciplina. Essa é a palavra correta. Então, Saulo, agora transformado em Paulo, diz assim, pois é, eu aprendi que tem que viver com disciplina. Então, igreja não é assim. Igreja é com disciplina, é com direção, com obediência. Então, ele diz, se eu servir a Satanás em Roma, eu vou servir agora a Deus com disciplina. Então, é com disciplina que nós vamos vencer. E ele, para encerrar aqui, nos chama de amigo. Amigos de Deus. Amigos, né? Deus chamou Abraão de amigo. Abraão de amigo. Que coisa linda, né? Eu gosto desse entendimento da Escritura, desnuda nesse entendimento. E não somente letra por entendimentos de humano. Né? Bonito até, mas não humano. Mas humano. E eu gosto da palavra com a revelação divina. Então, que Deus tenha falado do teu coração, meu irmão. Você que, amigo, seja um amigo de Deus de verdade. Quem sabe você está servindo a Ele em tantos lugares, bateu em tantas portas. Sirva a Ele. Então, uma coisa, você pode ter luta aqui, mas lá você tem um palácio para morar. Porque Ele preparou, então Ele chamou de amigo. E Ele deu a revelação de todo o céu, como é o céu. Às vezes a gente diz aqui, dizem um pouco errado, nós não conhecemos o céu de pisar nele. Né? Só quem teve algumas revelações viu. E no meu caso, agora nós conhecemos o céu por dentro. Está aqui, ó. Tá. Ah, você não viu, não? Você não sabia? Olha aqui, ó. Ó, está aqui Apocalipse. O céu por dentro está aqui, como vai ser. E aí é nessa forma que nós vamos viver eternamente. Tu imagina quando Jesus disse para aquele povo todo, né? Disse, Lázaro, amigo, ô amigo. E aí Lázaro sai, envolto as ataduras que eles punham dentro do corpo, para guardar o corpo, vestiu ele de atadura e trouxe, e sai ele com atadura e tudo. Porque o poder de Deus não tem limite, irmão. Não adianta a gente querer arrumar chifre de boi em cabeça de cavalo. Não adianta. Aí sai envolto. E aí Jesus disse, desatai ele, deixa ele ir, desamarra ele. Jesus não desamarrou, sabe por quê? Porque o desamarrar é nós. É mudar, mudança é nós. Sabe, parar com as coisas que a gente faz de errado é nós. Aí não adianta que Jesus não vai ficar te desatando todo dia. E a pessoa demora 20 anos na igreja e com o mesmo problema. Mesmo problema. E Deus destruindo, por quê? O juízo de Deus destruindo. Porque Deus é juízo. Destrói sim, não tem esse negócio da conversa não. Isso é conversa de bom pregador, para você dar por baixo assim, você dá alguma, por baixo assim, com a mão fica assim, Diz assim, Jesus só abençoa, Deus só abençoa. Aí a conversa, a conta aqui, enche aqui. Irmão, a verdade da palavra de Deus é verdade, é salvação. É vida eterna, tem bênção aqui, tem restauração, tem provisão, tem sinais de milagre, com certeza. Mas quem é que viveu no milagre aqui sendo crente? O 100%. Eu não vi, eu queria ver, não vi. Eu não vi, todos passaram por lutas, dificuldades, tiveram sinais, e tiveram o amor de Deus, tiveram libertação, tiveram maravilha. Nós também temos testemunhos para dar, né?
Então vamos orar. E quem sabe você ouviu essa mensagem, quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Você pode dizer, como é que eu faço, apóstolo, para fazer isso? É simples. Dobra o teu joelho no teu quarto, na tua casa, no teu carro, onde você quiser, onde você puder. Levanta as tuas mãos ao céu, mas clame com a sua boca a Jesus. Mas faça uma coisa antes. Peça perdão dos teus pecados. E diga, Jesus, te aceito como único e suficiente Salvador da sua vida. Da minha vida. E escreve meu nome no livro da vida. Basta isso? Não. Se você fizer isso e ficar num canto dizendo eu já aceitei Jesus, você não vai para o céu. Eu posso te dizer isso porque é bíblico. É bíblico. Você não vai para o céu. Você aceitou Jesus. Agora tem que ir lá na igreja, diante do testemunho da igreja. Sem o testemunho, sem o corpo da igreja, o cabeça não está lá no corpo, que é Jesus Cristo, né? Aí você vai para a igreja. Você vai para a missão. Eu estou lá no Japão, vem nos ajudar. Né? Tantas pessoas querendo ajudar a obra. Quer ajudar uma obra que tem testemunho, que tem criança ressuscitada, que tem coisa, nos ajude, ajuda aí, ajuda nosso trabalho. Temos o trabalho lá em Petrópolis, temos o trabalho na Vila Zilda, temos o trabalho na Vila Airosa, temos o nosso trabalho com os trabalhos. A gente, né, nessa Covid, a gente parou, mas sempre fiz trabalho em presídio, sempre fiz trabalho com morador de rua. O que não dá para fazer, a palavra diz, faz a segunda as suas forças. Então faz até ali, eu faço. É até ali. Eu fui para dentro de presídio pregar, dei com homens perigosos, homens de mais de 200 anos de condenação, policiais, e mais lidamos, porque o Senhor é maravilhoso. Aí você olha para aquele homem pequenininho, do meu tamanho, né? Pequeno como eu sou, fraco, pequeno como eu sou, e diz assim, matei muita gente, pastor, me ajuda. É terrível, irmão, é terrível. Aí você olha para ele e fala, como é que é? O homem era dominado por Satanás. E aí não tem tamanho, usa uma criança, não tem tamanho. Nós temos um adversário, não podemos brincar com ele. Mas nós temos a Jesus Cristo, Salvador, Libertador. Ele vai trazer paz à tua casa, ele vai trazer paz aos nossos filhos, nossos netos. Ele vai nos guardar do mal. Estava falando com o irmão, né? O celular dele tocou ainda há pouco. Aí ele disse assim, aqui, apóstolo, aqui, ó. Aí a mulher estava lá, ai, me ajuda, estão me matando, me ajuda, eu preciso que me socorre, pai. Eu falei, aí ele falou, aqui, ó, tá tentando me enganar aqui, apóstolo. Aí eu fui lá e falei assim, ó, e em nome de Jesus Cristo, seu Satanás, eu te repreendo, e Jesus Cristo te salva, viu? Pronto, desligou. Entendeu? Copista. Dando golpe, querendo tomar dinheiro, fingindo que a filha está morrendo. Mas, sabe, Jesus Cristo veio para isso, para dar livramento. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? A gente no barraco. A igreja tem que ter ordem, é com raça, com força. O reino de Deus é conquistado à força. É isso aí não fica, estou morrendo. Mas quando, no outro dia, não agora, né? E também isso acontece lá na Grécia, né? Aí eu não. Estou doente, apóstolo, por isso que eu não fui para a Santa Ceia. Tá bom, amém. Mas no outro dia estava no trabalho. Porque tem que buscar o pão. Então, às vezes a gente está impossibilitado, mas às vezes nós usamos subterfúgios para Jesus. Só que Deus é um Deus de olhar em todos os ambientes. Vou parar aqui, Jesus, em nome de Jesus, vamos orar. Agora já foi o pão, agora vai a oração. Então você, de repente, mulher, está perdendo tudo. Está perdendo tudo, perdendo família, perdendo tudo. Esse baixinho aí é elevado. Aí diz, como é que vai consertar ele? Deixa que Jesus tem o cajado para ele. Vamos entregar para ele, vamos confiar em Jesus. Ele te chama de amigo. Mas ande no caminho do Senhor. Aí mulheres, quer dizer que Jesus agora não resolve mais casamento? Quer dizer, antes resolvia, agora sabe, aí melhor dar um chute nele e acaba logo de uma vez. E depois vai para a igreja e diz assim, Senhor, eu estou aqui. Ele diz, eu não sabia que você estava. Está entendendo? Nós precisamos confiar mais em Jesus, igreja.
Nós precisamos que na luta, é na luta que há, ou na bonança, né? São duas pontas da espada. Ou na bonança, temos que confiar no Senhor. Amém? Então que Deus... No outro dia eu falei para uma jovem de 30 e poucos anos, eu falei assim, eu aprendi a temer e a ter Jesus. É melhor que volte logo ao Senhor o quanto antes. Não adianta, vai esperar o quê? Vai esperar Jesus cortar os braços, as pernas, a cabeça, vai esperar. Diz assim, mas ele faz isso, ele corta. Ele tem espada para cortar. E tem espada do lado para abençoar, para restaurar, para redarguir, para corrigir, para, sabe, trazer bênçãos. Mas a pessoa vê tudo sendo destruído e não acorda. Não é possível. Não é possível que a pessoa que se afasta, porque Paulo diz que quem bebeu da água, né, nunca mais é o mesmo. Quem experimentou da glória, nunca mais é o mesmo. Pode não ter estado e não experimentado, mas tem que acordar e dizer, Jesus, então me ajuda para me acordar, para mim sentir isso, para mim ter isso. Porque ter Jesus não é ter um boneco, um pedaço de pau ou de gesso, é ter ele dentro do coração. E ele fala, ele ouve, ele chora, ouve nosso choro, ouve nossas iras, as irai-vos, mas não pequei, ele ouve tudo e nos ajuda, porque ele é amor, amém? Não vos chamamos mais de escravos, nós não somos escravos, somos livres. Eu vos chamo de amigo. Pai, queremos orar nesta hora, Senhor. Entregar nas tuas mãos as nossas lutas e dificuldades, pedindo perdão de nossos pecados. Senhor Jesus, tu nos chama de amigo. Senhor, tu és o nosso amigo. E nós, Senhor, queremos ser teu amigo, Senhor. Queremos, ó Pai, ajude-nos. Ajuda nas nossas fraquezas, ajuda nas nossas lutas. Senhor, assim, concede ao teu povo a necessidade. Senhor, tu que supre o celeiro, tu que, Senhor, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da família, os filhos. Senhor, se houver qualquer erro de nossos filhos, Senhor, perdoa. Senhor, nossos netos, guarda nossa família, toda a família do teu povo. Senhor, nos livra de todo mal nesta terra. Eu declaro a todos que ouvirem esta live, serem amigos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e fique na paz. Semana profética, você está convidado a estar sexta, sábado e domingo. Todo dia aposta. E quando você pulava carnaval? Eu pulava 4 dias. Se ficar que nem bobo na rua, lá. E agora? Vamos para a igreja, irmão. Levanta na tua força, porque o Senhor será contigo e será o teu amigo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.